Você sabe como é que faz para viver? Pode parecer uma pergunta meio besta, mas na real, você sabe? Porque eu não sei não. A primeira lembrança que eu tenho da minha vida é eu por volta ali dos 3 anos de idade, e ali estava o meu avô. Eu tentava me comunicar com ele, ainda não sabia construir frases completas nessa época, mas eu lembro que se eu pudesse traduzir aqueles pensamentos em uma frase seria: como é que faz para viver? E esse pensamento ficou na minha cabeça por muitos anos, e na real não demorou muito tempo para eu perceber que ninguém sabia. Afinal, eu perguntava para os adultos coisas básicas da vida, como por que a gente existe, por que eu tô aqui, o que acontece depois da morte, como é que faz para ser feliz, e a mais recorrente, como é que eu faço para não ficar triste? E o lance é que para cada pergunta, quando eu perguntava para minha mãe, ela respondia uma coisa. Aí eu perguntava para o meu pai, ele respondia uma coisa totalmente diferente. Eu perguntava para minha avó, outra coisa. Perguntava para a professora da escola, outra coisa. Sendo assim, a única conclusão lógica que eu poderia chegar é a de que, de fato, ninguém sabia disso. E por consequência, acabou que eu não tive nenhum adulto como referência. Na verdade, eu olhava para a vida dos adultos ao meu redor e pensava, eu não quero isso para mim não. E a vida é muito curiosa. Quando você realmente quer saber de alguma coisa, a resposta vem até você. E, de alguma forma, o filósofo estoico Sêneca acabou aparecendo na minha vida por volta dos 7 anos de idade com o livro Da Brevidade da Vida, que fala sobre como as pessoas gerenciam o seu tempo. Eu li só algumas páginas e é claro que eu não entendi quase nada, mas reforçou muito a minha ideia de que quase ninguém sabe do que está fazendo da própria vida. Então eu tomei a decisão de acreditar naquilo que eu aprendesse na escola. Porque ainda que mesmo os professores, quando eu perguntava para eles individualmente sobre essas questões mais simples da vida, me parecia que aquilo que aprendia na escola tinha uma coesão, uma consistência, como se houvesse uma entidade superior que dissesse: isso aqui é confiável, isso aqui é canônico, nisso aqui você pode confiar. E com o tempo eu fui dando a essa entidade superior, para mim, o nome de ciência. E essa tal superentidade ciência me pareceu uma fonte segura de informações. E eu, sinceramente, fiquei muito aliviado com isso, porque até esse momento era como se ninguém tivesse as respostas das minhas perguntas. E de repente, alguém parecia ter todas as respostas. E é claro, essa tranquilidade não via porque eu entendia dessas coisas, porque na real eu não entendia, eu tinha 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade. Mas o simples fato de que aparentemente alguém realmente entendia, tinha essas respostas e passava isso com bastante autossegurança, me dava essa segurança também. E aí eu te pergunto, será que você realmente entende as coisas que você acredita como verdade? Essa ilusão, ela durou um bom tempo na minha mente, até eu começar a me questionar que, dentre as várias perguntas que a ciência tenta responder, como é que faz para viver não é uma delas. Mas, por outro lado, existe uma outra entidade a qual tem essa pretensão de explicar por que estamos aqui, o que acontece depois da morte, mas principalmente como é que faz para viver. E essa entidade é a religião. Então, na adolescência, eu acabei concluindo que eu não acreditava em Deus, porque eu precisava entrar em estados meio dissociativos para conciliar o que eu aprendia na igreja e o que eu aprendi através da grande entidade ciência. No fim das contas, eu, na minha humildade adolescente, acabei concluindo que todo mundo que acreditava em Deus não só estava errado, como necessariamente não era inteligente. Então, na década passada, quando falar de política voltou a ser cool, eu acabei gostando bastante do assunto e me envolvendo com isso, e tinha um norte bem definido na minha bússola. Quem acreditava em Deus estava necessariamente errado para mim. E com isso você já deve imaginar onde é que eu fui parar. E por incrível que pareça, isso fez sentido na minha cabeça por muitos anos. Até que em 2020 veio a pandemia do coronavírus e um lockdown
Então eu tive todo o tempo do mundo para perceber que eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo da minha vida. E nesse período eu também percebi que eu realmente precisava aprender como é que faz para viver. E como eu já disse, a vida é muito curiosa. Quando você realmente quer saber a resposta de alguma coisa, a vida te traz essas respostas, mesmo que de uma forma que você só consiga digerir até certo ponto. Então eu tive o privilégio de conhecer o curso Aprender a Aprender, da doutora Barbara Oakley, que é uma PhD em neurociências. É um curso gratuito que está disponível até hoje no site Coursera. Eu indico para todo mundo que quiser, não ganho nada com isso. O curso é gratuito, como eu disse, mas ele mudou totalmente a minha vida. De lá para cá, tudo foi diferente. E nesse momento eu acabei ficando meio obcecado em aprender coisas novas e comecei a estudar sobre como viver. Então eu acabei mergulhando em diversas áreas da vida, como nutrição, neurociências, alimentação, atividades físicas e por aí vai. Para cada dúvida que eu tinha, a internet permitia que eu mergulhasse horas a fundo em qualquer assunto que fosse. Se eu tinha uma ideia de um almoço, eu começava a pesquisar sobre os efeitos nutritivos dos ingredientes daquela refeição e por aí vai. E aquela máxima de que quanto mais você aprende, mais você percebe o quão ignorante é, começou a fazer cada vez mais sentido. Eu comecei a perceber que a grande entidade ciência não tinha todas as respostas para tudo. E também, nunca ninguém prometeu que teria. Eu introduzi prática de yoga e meditação diariamente na minha vida com o intuito de controlar a ansiedade. O efeito foi tão positivo que em alguns meses eu realmente consegui abandonar os remédios que eu tomava para ansiedade. Porém, mais ou menos um ano depois, os efeitos colaterais disso foram surpreendentes e eu comecei a ter contato com uma espiritualidade que eu nem sabia que existia. A minha percepção da realidade, a minha sensibilidade, digamos assim, haviam se modificado tanto e em tão pouco tempo que a ciência não conseguia explicar, pelo menos nada que eu encontrei. Esse período, na verdade, foi bem assustador. Eu comecei a perceber padrões e conexões entre os acontecimentos que, a princípio, não pareciam ter nenhuma ligação clara entre eles, mas que eu via essa ligação. São acontecimentos de muitos anos atrás com coisas que estavam acontecendo naquele momento. E a solidão de ser a única pessoa no meu círculo que conseguia perceber essas coisas era avassaladora. Então eu me senti obrigado a colocar a ciência um pouco de lado e estudar um pouco de espiritualidade e a base teórica do yoga, que foi o que me colocou a princípio ali. E foi aí que eu descobri que tudo que eu sabia não era nem mesmo a pontinha do iceberg de tudo que tinha para se saber. Eu comecei a ter contato com diversas áreas do conhecimento muito mais antigas do que a ciência moderna, não desmerecendo ela, claro. Filosofia, numerologia, astrologia, tarô, hermetismo, medicina tradicional chinesa, ayurveda, e essa tem um carinho especial porque significa literalmente a ciência da vida. E quando você pega para estudar isso aplicando de forma prática e diária na sua vida, você vai mudando a sua forma de perceber os acontecimentos, a sua forma de enxergar as relações ao seu redor e a sua forma de se enxergar principalmente. Como se você fosse aos poucos desvendando camadas e mais camadas do código da realidade. E a que eu tenho estudado com mais intensidade e interesse no último ano é na verdade muito nova, que é a teoria da permissão, que foi criada pelo terapeuta, filósofo e empresário Dr. Elton Euler, que é também um dos criadores do método O Corpo Explica, de terapia corporal. Então eu estou há um pouco mais de um ano imerso na Aliança Divergente, que é uma comunidade de autodesenvolvimento criada pelo Dr. Elton Euler e que utiliza uma porção de ferramentas baseadas na teoria da permissão. E a teoria da permissão é de explodir a sua cabeça. Basicamente, ela afirma que o acaso não existe. Tudo o que acontece, acontece por uma utilidade, para atender uma demanda, um desejo ou uma decisão inconsciente que todo ser humano tem. E nisso nós acreditamos em coisas que são consideradas muito fora da caixa, como por exemplo, que toda doença, sem exceção, é uma utilidade, que todo problema, sem exceção, é uma utilidade. E ao mesmo tempo que isso soa meio esquisito, duro, punitivo, quando você começa a entender os mecanismos disso, você vai tomando muito mais autorresponsabilidade e tendo cada vez mais liberdade. E naturalmente isso se conecta diretamente com o tema desse vídeo, que é como se faz para viver. De lá para cá eu conheci pessoas que estão transformando as suas vidas de uma forma inacreditável.
E essa forma de enxergar o mundo está realmente me trazendo boas percepções de uma forma saudável de se viver e de se relacionar com as pessoas. E eu pretendo falar um pouco sobre tudo isso aqui nesse canal. Se algum desses assuntos te interessou em especial, vou ficar muito feliz se você deixar nos comentários, porque vai me ajudar a dar uma direcionada legal agora no começo do canal. E assim, eu odeio ter um tom muito professoral, eu me sinto super arrogante. E como dizia Sócrates, eu não sei de porra nenhuma. Então eu vou dar o meu melhor nesse sentido. Se eu passar do ponto, pode deixar nos comentários que eu vou me guiar bem nesse sentido. Se você quer acompanhar o desenvolvimento desse canal, fica o convite também para você se inscrever nele, tá recebendo sempre uma notificação quando chegar coisa nova. E por último, mas não menos importante, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, dá um like, o seu dedo não vai cair. Pode ter certeza disso. E se por acaso você tem alguma dúvida de que existe alguma relação de causa-consequência entre você dar um like e o seu dedo cair, seja científico, faça o experimento, teste e deixe o resultado nos comentários. Até mais!